Hag Semea Sukkot 5777, o ano 5777. A festa das cabanas, meus amados Ahim, ao contrário do que muitos acham, não é? Que o Messias, né, o Mashiach, Yahushua, nasceu no dia 25 de dezembro. É uma afirmativa errada, não é? Ele nasceu no final de setembro, meados de outubro. Hoje, no Brasil, 16 de outubro. 16 de outubro do ano de 2016. Vamos a uma referência escritural que é em plena Torá Parashá, na porção da Torá, Sefer Vaikra, livro de Levítico 23:42. Observação. Portanto, plena Torá, meus amados Ahim, meus amados irmãos, né? Se não, leiamos. Sefer Vaikra, livro de Levítico 23:42. Plena Torá, portanto, né? Se não, leiamos. Porque fiz habitar os Bnei Israel em Sucote, em cabanas, quando os tirei da Eretz Mitzraim, da terra do Egito. Repetindo, vós habitareis em Sucote 7 dias, né? 7 Yamim. Todos os que são israelenses ou israelitas, nativos, né, de Israel, habitarão em Sucote, em tendas, em cabanas, não é? Então esta é a base número 1A, ou a base A1, e o Estatuto Leolam Vaed, não é? Ok? Então Yahushua, né, repetindo, ele nasceu nesta época, não nasceu numa manjedoura, não era aquele galegão dos olhos azuis, os olhos verdes, né? Os esverdeados, né? Alto, bonito, não é? Não, meus amados Ahim. Yahushua era um negão, era feia a sua aparência. Yahushua era feio, fisicamente falando. Esta que é a grande verdade, não é? Mas um gato, ou seja, lindo interiormente, não é? Então o que vale é o interior, tá certo? Então eles não aceitaram que aquele homem feio, baixinho, de mais ou menos 1,70 m, não é? Da pele castigada pelo sol, pudesse reinar, meus amados Ahim, meus amados irmãos. E o cristianismo, por exemplo, não é, surgiu por meio do último imperador de Roma e o bispo primaz, né?
O primeiro papa, o primeiro pontífice de Roma que teve uma visão foi o Shihu, né, o XP, de Expixtox, né, de Christos, não é? Até então não havia nenhum Cristo e nenhum cristianismo. Esta é que é a grande verdade. O que haviam eram os Yahudim Nazarim, ou seja, os judeus nazarenos, meus amados Ariam. Esta foi a religião que deixou Yahushua e os seus Talmidim, os seus discípulos, né? Aquelas mortes cruéis, né, que nós vemos até em filmes, né, da chamada igreja primitiva, da Querelá primitiva, não foram dos cristãos. Não estou dizendo que os cristãos não foram perseguidos, sim, né, na Batalha de São Bartolomeu, na Idade Média, não é? Mas esta perseguição dos emissários, aquelas mortes cruéis, não é? Realmente foram dos judeus nazarenos, foi do judaísmo nazareno que sofreu. Dizimaram mais de 1 milhão de Yahudim Nazarim, de judeus nazarenos no Monte Sião, e enterraram os profanamente, não é? Um judeu não é enterrado de uma forma comum, não é? O judeu é enterrado preferencialmente numa pedra, não é? Mas recapitulando, não é? Aqui a Hag Sukkot, não é? A festa das cabanas, não é? Vamos logo a referências escriturais, certo? Na Brit Hadashah, antes de irmos para a Brit Hadashah, vamos citar aqui uma tradução, uma tradição, né? As 4 espécies, né? O etrog, o lulav, né? O hadaz e o aravá, né? Se não leiamos sobre o etrog, tem sabor e aroma, simbolizando aqueles que conhecem as leis religiosas e as praticam, né? As leis espirituais, aqueles que praticam a Torá. O lulav tem sabor, mas não tem aroma, né? Em referência àqueles que conhecem as Torot, né? Mas não as seguem, né? O hadaz, né? Possui aroma, mas não tem sabor, simbolizando os que observam e praticam boas ações, mas não conhecem a Torá, né? Não conhecem a Torá, ou outros mandamentos, né? Espirituais, outros mitzvot, né? A Torá, portanto, outros mandamentos da Torá, meus amados Ariam. O aravá, né? Não possui sabor e nem cheiro, simbolizando os que estão afastados do judaísmo nazareno, ou seja, nem cheira e nem fede, né? Como diz a história, aqueles que nem conhecem a Torá, não querem conhecê-la, não é? E ainda tem raiva daqueles que conhecem, que praticam, e naturalmente também não praticam a Torá, não é? Estes são os 4 tipos, não é? E aí nós vemos esta concordância em plena Torá, né? Portanto, a gente dá um salto gigantesco, não é? Para Brit Hadashah, Hadrash Hazera, né? A parábola da semente, ou a parábola do semeador, não é? Referências e concordâncias escriturais. Brit Hadashah, Sefer Matityahu 13, de 1 a 9, Mateus, não é? Portanto, 13, de 1 a 9, Brit Hadashah, Aliança Concertada, Sefer Yahuhanan, Moshe, livro de Marcos, 4, de 1 a 9, a Brit Hadashah, Sefer Lucá, livro de Lucas, não é? Capítulo 8, versos 4 a 8, não é? Mas o que interessa para a gente é a explicação Hadrash Hazera, né? Ou seja, a explicação da parábola da semente, ou a parábola do semeador, não é? Que está na Brit Hadashah, Sefer Matityahu 13, 10 a 23, e as concordâncias são na própria Brit Hadashah, o Sefer Yahuhanan Moshe, o livro de Marcos,
4, 10 a 20, e Brit Hadashah, Aliança Concertada, Sefer Lucá, livro de Lucas, capítulo 8, versículo 9 ao versículo 15. Não é? Se não leiamos, não é? Há uma concordância com as nossas tradições. E Yahushua sabia perfeitamente disso, pois ele era Yahudi, né? Ele era judeu, não é? Os seus Talmidim todos eram judeus, não é? Todos eles, todos os 12, não é? Matou-se um, depois foi substituído, enfim, todos os Talmidim eram judeus. A salvação vem dos judeus, não é? Então, quer dizer, nós temos que levar em conta o nazarenismo, mas não podemos desprezar nossas raízes judaicas, não é? O judaísmo, não é? Portanto, porque assim faziam os Yahudim Nazarim, os judeus nazarenos. Eles eram zelosos da Torá, eram zelosos da Torá, eram guardiões da Torá, eram guardiões da Torá, não é? Mas se não leiamos Brit Hadashah, Sefer Matityahu 13, 10 a 23. E, acercando-se dele os Talmidim, os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por drashim ou drashot, por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer Hassod, não é? Hamalkut Hashemayim, ou seja, os mistérios do reino dos céus, não é? Mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, né? Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado, não é? Por isso lhes falo por drashim, né? Por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Yeshayahu, né? O profeta Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o leve, com o coração, e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, em Emet vos digo, que muitos Neviim, né, profetas e Tzadikim, né, justos, desejaram ver o que vós vedes, mas não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, Hadrash Hazera, a parábola do semeador, a parábola da semente, né? Ouvindo alguém a Devar Hamalhut, né? A palavra do reino, e não a entendendo, vem o hará, vem o mal, nem vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu leve, no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do deré, ao pé do caminho. E o que foi semeado em pedregais, né, ouve a Devá, a palavra, e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chega a angústia e a perseguição por causa da Devá, da palavra, e logo se ofende, né, e se afasta. Né, eu já conheci a rir assim, né, mas não cito nomes, por uma questão ética, meus amados arrimo. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve Hadevá, ouve a palavra, mas os cuidados deste Olam, deste mundo, e a sedução da riqueza sufocam Hadevá, sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em Tov Eretz, né, em boa terra, este é o que ouve, compreende Hadevá, a palavra, e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Baruch Hashem? Baruch Rabá, não é? E aí nós podemos também dar uma continuidade a esse texto sobre o Dalet Pardes, né? Os 4 níveis, os 4 estágios, né? Ou as quatro dimensões, né? De compreensão da Torá, né? De compreensão da Torá. Número 1, né? O Pashat, nível comum ou nível simples de compreensão da Torá. 2, o Remetz, o nível alusivo, né? Alusão, substantivo feminino, né?
ato ou efeito de aludir ou fazer rápida menção a alguém ou algo, não é? B, é uma referência vaga, né, de maneira indireta, né? Já foi falado tudo, não é? Número 3, o draste, não é, que foi o caso aqui, né? O nível parabólico, né, ou nível alegórico, ou nível enigmático, não é? Que foi o caso desta parábola, né, do semeador, não é? E o sode, que é o nível secreto, o nível misterioso, o nível esotérico, não é? Então, o verso 11, né? E respondendo, disse-lhes, porque a voz, e a Yahushua respondendo, né? Porque a voz é dado conhecer, Hassod Hamohut Hashamayim, ou seja, os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, né? E vemos aqui a palavra sod, né? O mistério, e também a palavra drash, né? Que é a parábola, meus amados Ariam, meus amados irmãos, não é? Nós vemos aqui o que eu quero fazer, uma comparação, não é? Destes 4 tipos de seres humanos, não é? Vamos dizer que apenas 25%, na minha opinião particular, tá certo? Não é uma coisa absoluta, é a minha opinião particular, não é? Alguém pode afirmar que eu esteja errado, mas na minha opinião particular, eu acredito que 25%, né, apenas, ou seja, 1/4 dos judeus nazarenos, né, dos Yahudim Nazarim, serão salvos, alcançarão a Yeshua, né, a Yudsiam, a salvação, né? Este verbo lindo e maravilhoso é proporcionado por Yahushua HaMashiach, né? Pelo Mashiach Yahushua. A peregrinação dos judeus durante 40 anos, né, rumo à Terra Santa, após a libertação do Egito, né, de Mitzrayim, onde eram escravos, né, Evadim, é o motivo central da festa do Sukkot, que significa em hebraico tabernáculos ou cabanas. O termo relembra o tipo de moradia que os Yahudim, né, judeus, utilizavam no deserto. Sukkot inicia-se no dia 15 de Tishrei, né, e tem a duração de 8 dias, culminando com a comemoração de Rosh Rabá, né, Shemini Atzeret e Simchat Torá, né, a alegria, a festa da Torá, né, a felicidade da Torá, né, e Yahushua, ele afirmou, eu não vim destruir a Torá, mas cumpri-la, né, e todos aqueles que me amam guardam a Torá, né, guardam a Torá, né. E o pecado, né, o erro, é a transgressão da Torá, é a transgressão da Torá. Então está claro que o Mashiach e Yahushua, ele aponta a humanidade para a prática da Torá. Amém, meus amados Arian, meus amados irmãos e Haverot, né, irmãs. A data festiva celebrada 5 dias após o Yom Kippur ameniza a atenção dos Yamim Noraim, dias tentos ou temíveis. A comemoração poderia acontecer em qualquer época do ano, já que não está vinculada a um acontecimento específico, mas ela foi fixada para coincidir com a colheita em Israel. Por isso, Sukkot também é conhecida como Hag Hassif, né? A festa da colheita. Sukkot é uma das 3 festas descritas na Torá, né? Como época de peregrinação ao Beit Hamikdash, né? Ao templo de Jerusalém. Açúcar, um dos principais preceitos da festa é o habitar açúcar, a cabana no singular, não é? Que deve começar a ser construída no dia seguinte do Yom Kippur. Por ser uma mitzvah difícil de se cumprir, a obrigação pode ser substituída por uma única refeição dentro do açúcar. Em muitos países é comum as famílias, né, que têm espaço construírem
suas próprias cabanas nos quintais ou mesmo nas varandas dos apartamentos. Mas como hoje nem sempre é possível fazer isso, é comum as famílias se reunirem em Sucote construídas pelas sinagogas para fazer ali pelo menos uma refeição durante a semana, quando se recita, não é? Baru Atayah Eloheinu Melech Haolam Shek Deshanu Bemitzvotav Vetzvanu Leshev Basukah, não é? Bendito és tu, Yahweh nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mitzvot, com os seus mandamentos, e nos ordenou morar na Sukkah, não é? As 4 espécies, com o objetivo de recordar a época da colheita e a peregrinação do Beit HaMikdash em Yerushalom, em Yerushalayim, um dos costumes previstos pela Halachá, né, lei judaica, é a utilização de 4 espécies comuns em Israel e que são enviadas às comunidades espalhadas pelo mundo durante Sukkot. Dentro da Sukkah são recitadas as brahot, tendo-se à mão o etrog, fruta cítrica semelhante à cidra, não é? É um tipo de limão, não é? O etrog, não é? O lulave, feixe de folhas de palmeira, né? Portanto, recapitulando, não é? O etrog é uma fruta cítrica, né? Lulave, né? Outra espécie, é um feixe de folha de palmeira, né? O radaz, ramo de murta, e o aravá, 2 ramos de salgueiro, né? Durante as tefilote, as orações, as plantas são agitadas em movimentos em diversas direções, reconhecendo que Elohim encontra-se em todas as partes. Segundo a tradição, as 4 espécies representam todos os tipos de bicurim, de frutos e de pessoas, né? A mensagem é que a natureza só se torna completa a um povo só, se torna coeso, com todos juntos, não é? Uma coesão, não é? Assim é feita uma analogia com as diferentes personalidades do ser humano com relação à observância religiosa e à unicidade do povo Yahudi, do povo judeu. Então, mais uma vez, estamos aqui comparando, não é? Essas 4 espécies, né, também com uma relatividade com a Brit Hadashah, a plena Torá, com a Brit Hadashah, que é uma extensão da Torá, uma extensão da própria Torá, da plena Torá, tá certo? Que tem os 4 tipos de pessoas humanas, não é? E apenas aquela semente, né, aquela zera que cai num coração, num altar positivo, não é? Que é a Tov Eretz, né, a boa terra, consegue alcançar a Yeshua, né? A salvação, né? Hayud Shem Vav Aim, né? Este verbo maravilhoso que significa salvação, proporcionado pelo Mashiach, né? Yahushua. Amém? Tem a Rosh Hashanah Rabbah, o Shemini Atzeret. O final de Sukkot é marcado por 2 datas importantes, mas pouco lembradas. O 7º dia de Sukkot é chamado Rosh Hashanah Rabbah, uma data festiva na época escritural, né, na época bíblica, e a data era um período adicional para se pedir perdão, né, pelos pecados que ocasionalmente pudessem ter sido esquecidos durante os Yamim, os dias de penitência entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. É costume realizar grupos de estudos e discussões na véspera de Rosh Hashanah Rabbah. Shemini Atzeret, o 8º e último dia de Sukkot, apesar de não ser caracterizado por costumes próprios, marca o início oficial da estação das chuvas em Israel. Baruch Hashem, Baruch Rabbah. Por conta disso, é costume recitar a Tefilat HaGeshem, né, a reza da chuva, em súplica às chuvas que fertilizam as terras no inverno, né? Não sei se meus amados arrianos, meus amados irmãos, podem estar a escutar ou escutando, né? Mas está chovendo, né, no presente momento. Estamos falando da chuva, né, de Elohim. O Kavod, o Rodu, o Tiferet, exaltado, magnificado, louvado, adorado e engrandecido seja o eterno Hashem e Elohim de Sevaot.
é o eterno Hashem, Yahvé Elohim dos exércitos. Este é um dos 4 momentos do ano em que é feita a reza do Yizkor, em memória aos falecidos. As outras datas são Yom Kippur, o último Yom, é o último dia, né? Pessa, o último dia de Pessa, e o segundo Yom de Shavuot, na diáspora. Shemini Atzeret é celebrada durante 2 Yamim, 2 dias. O segundo Yom coincide com a Simchat Torá, a alegria da Torá. Nós temos que ter alegria, só alegria, nada mais que alegria relativo à Torá, e a Torá Haim, a Torá viva, que é Yahushua Haim, Yahushua vivo, né? Ben Elohim Haim, né? Filho do Elohim vivo. Amém? Assim seja. Coisa boa é servirmos ao eterno Hashem Yahvé Elohim de Sevaot. Esteve aqui pessoalmente. Vamos fazer uma tefilá, né? uma tefilote em o nome de Yahushua, né? Ou Avi Hakadosh, queremos te dar Rodu, Todarabá, né? Muito obrigado por estarmos vivos, não é? Concede vida a gente e também a nossa família, nos enche do teu Ruach HaKodesh, do teu Espírito Sagrado, do teu Espírito Santo, agora, meu Pai, da tua autoridade, é o que a gente te pede, nos kadoshifica, nos enche da tua kedushá, da tua sagracidade, pois sem a santificação ninguém poderá ver Elohim, poderá alcançar a Yeshua, a salvação. Ó Avi Hakadosh, ó Pai Sagrado, sê conosco, completa esta tefilá, enfim, sê conosco, sê comigo, enfim, ó El, em o nome do Cordeiro Kadosh, né? Hashem, Yahushua, Hamashiach, Hashem Gadol, Hashem Kadosh, assim seja. Amém. O Kavod, o Rodu, o Tiferet, está ligado, porque o que a Beit Israel, a casa de Israel, ligar aqui no The Planet Eretz, né, no planeta Terra, não é? No Olam Eretz, será ligado no Malchut Hashamayim, no reino dos céus, não é? No Olam Rabá, no mundo espiritual, meus amados Ahim. É muito bom termos o Mashiach como nosso Salvador. Amém e amém. O Kavod, o Rodu, o Tiferet. É uma maravilha podermos servir ao Cordeiro Kadosh. Sim, o Rei, o próprio Rei esteve entre nós, esteve no nosso seio, não é? Esteve aqui pessoalmente, denotando o seu infindo amor, não é? Porque se nós não cremos, não é, que o próprio Rei, o próprio Melech, o próprio Malach Yahu, não é? O anjo da presença, não é? O Malach Shechnach, né? O anjo da presença, porque quando ele aparece, ele traz consigo o Ruach HaKodesh, né? O Espírito Sagrado, o Espírito Santo e a sua maravilhosa Shalom. É isto, meus amados amigos.